Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a graça, a bênção e a permissão de nosso Deus bendito e Pai, iniciamos mais este dia. Que este dia seja para você um dia de grandes vitórias, de bênçãos, de proteção, de livramento e também de direção do Espírito de Deus para você. Você que precisa hoje tomar alguma decisão, tomar algumas atitudes, fazer certas coisas que você não tem certeza se deve ou não fazer, então que o Espírito de Deus dirija e abençoe a você em todos os seus caminhos, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre uma característica de Deus que é o de ser doador. Gente, Deus ele é doador. É importante você entender isso, porque isso vai aumentar a sua fé. Isso vai fortalecer a sua fé, vai te dar uma compreensão melhor a respeito de Deus e, claro, quando vem o entendimento das coisas de Deus, a nossa fé, ela explode, ela cresce e aí então nós conseguimos receber as bênçãos do Senhor, tá bem? Mas antes disso, por favor, se você puder, já deixa o like para o canal, aí aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito. Também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também querendo, aproveite o espaço dos comentários aí logo abaixo e você escreva aí nomes de pessoas pelas quais você deseja que nós oremos e assim nós faremos, tá bem? Vou ler para você o texto talvez mais conhecido da Bíblia, um dos mais conhecidos da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, que é o famoso João 3,16. A referência bíblica está aparecendo aí. Olha só, vou ler para você o que está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, a palavra aqui é dar no passado, já deu, o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir para você de memória, olha só. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele amou ao mundo. Quando fala que ele amou ao mundo, não é que está só no passado não, ele continua amando. Mas quando ele fala que ele amou ao mundo, ele teve aquele sentimento de que ele, como criador da humanidade, precisava resgatar a humanidade. Aquele sentimento de pai, sabe, que ama o filho. Então ele fala que Deus amou. Então o texto aqui diz isso. Deus amou, mas não amou de qualquer maneira. Diz o texto que ele amou de tal maneira, quer dizer, de uma maneira tão forte, tão alta, tão extrema, que ele foi capaz de dar o quê? O seu próprio filho, o seu filho unigênito, filho com F maiúsculo. Claro que é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então o próprio Pai Celeste foi capaz, por seu grande amor por nós, de dar, de entregar o seu próprio filho numa cruz para nos salvar, para que crendo nele, como diz o texto, não perecêssemos, não fôssemos para o inferno, mas tivéssemos a vida eterna. Gente, esse é o nosso Deus, cuja uma de suas características é essa, doador. Ele só doa, gente. Deus não quer tirar nada da gente. Deus não precisa de nada, tudo já pertence a Ele. Ele não quer tomar algo da gente, nem tirar algo de nós. Ele só quer dar, acrescentar, abençoar. Gente, Ele foi capaz de dar seu próprio Filho, que era o que Ele tinha de mais precioso. Tanto é que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, olha a referência bíblica aí, diz assim, se Deus foi capaz de dar o seu próprio filho, que é o que ele tinha de mais precioso, como não nos dará junto com ele as demais coisas? Gente, isso aqui é uma revelação de Deus. Deus, ele é doador, ele é amor, ele quer dar, ele quer abençoar, ele quer transformar a vida de cada um de nós.
Eu sei que tem gente perguntando agora, mas pastor, se Deus é amor, se Deus ele quer transformar, ele é doador, por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando e Deus não faz nada? Gente, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, você tem que entender que o perfeito é Deus e a gente é falho. Então, se alguma coisa está errado com a gente, é porque a gente está falhando em alguma coisa. Tem coisas que nós falhamos. A parte de Deus sempre é a parte perfeita, a parte que jamais erra. É impossível Deus errar em alguma coisa, porque Ele é perfeito. Então, se alguém está sofrendo por alguma coisa, o erro está em nós. Outra coisa, geralmente o erro está em não entender isso, que Deus é amor. Porque tem gente que pensa que Deus mata, tem gente que pensa que Deus castiga, tem gente que pensa que Deus manda um carro para atropelar alguém, tem gente que pensa que Deus manda doença para a pessoa se arrepender e se converter. Olha cada pensamento demoníaco. Esses pensamentos, tem pessoas que pensam assim, mas não é a pessoa que é má, é a pessoa que não foi bem instruída na palavra do Senhor. São pessoas que aprenderam errado e têm essa ideia errada. E o que acontece com essas pessoas? Elas têm insegurança, elas têm medo de Deus, elas não sabem se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, se Deus vai castigar, se Deus vai descer a lenha na pessoa. Gente, olha cada pensamento besta, pensamento ridículo, pensamento que não bate com o Novo Testamento. O Novo Testamento mostra um Deus de amor, então Deus não precisa fazer mal para ninguém, para a pessoa mudar. Paulo, apóstolo, por exemplo, ele perseguiu os cristãos. Deus precisou atropelar ele, Deus precisou colocar uma doença nele, Deus precisou fazer algum mal para ele se converter? Não! O Senhor Jesus simplesmente apareceu para Paulo e ele se converteu. Você está entendendo? Então dizer que Deus se utiliza do mal para fazer uma pessoa mudar ou se converter é a mesma coisa de chamar esse nosso Deus que é tão bendito de diabo. Mas Deus não é o diabo, obviamente, né? Claro que não. E também não há nada do diabo em Deus. No diabo há maldade, em Deus não. Então tire esse pensamento errado de que Deus quer fazer o mal, quer castigar, quer matar alguém da sua família, para te ensinar alguma coisa. Para com esse pensamento é demoníaco. Não receba tal ensinamento, tá bom? Mas também tem o outro extremo. O outro extremo é aquele grupo de pessoas que sim, sabe que Deus é amor, sabe que Deus não castiga, sabe que Deus não manda morte, não manda violência, não. Mas esse grupo se aproveita de que Deus é amor para viver como quer. Aí vive aquela vida desgraçada de pecado, vive na prostituição, no adultério, na traição, na mentira, nos vícios, né? Ou vida do inferno que a pessoa leva. Porque Deus é amor, Deus é graça, eu estou na graça de Deus, Deus entende o meu coração. E a pessoa vive aquela vida desgraçada de pecado, medonha. Pelo amor de Deus, né? Não é desse jeito, gente. Mas pastor, se Deus não castiga, por que a pessoa não pode viver em pecado? Então você quer saber isso? Então eu vou dizer para você. O pecado, ele abre a porta, não para Deus castigar, mas ele abre a porta para um demônio entrar. Deus só faz o bem. Agora, os demônios, o que eles fazem mesmo? Lembra que o Senhor Jesus ensinou? Satanás só vem para roubar, matar e destruir. Eles não fazem outra coisa. A natureza deles é essa: roubar, matar e destruir. Como diz a Bíblia, Satanás foi homicida desde o princípio e mentiroso e pai da mentira. Tudo que é de ruim é dele. E o pecado, ou seja, andar fora do caminho de Deus, implica em que a pessoa anda fora da proteção de Deus. Está entendendo? Certa vez o Senhor Jesus ele curou um homem que estava paralítico há 38 anos. E o homem foi curado num instante, milagrosamente. 38 anos ele rastejava ou era levado pelas pessoas aos lugares que ele precisava ir. Um belo dia o Senhor Jesus o encontrou e o curou. Ele deu um pulo e começou a andar perfeitamente. Naquele mesmo dia, um pouquinho mais tarde, o Senhor Jesus o encontra novamente e lhe diz: não peques mais, para que algo pior não te aconteça. O Senhor Jesus disse: não peca de novo, porque você já ficou doente 38 anos,
por causa de um pecado. Se você voltar a pecar, você vai ficar pior do que você esteve nesses 38 anos. Se você era só paralítico, agora você pode, se você pecar, se você vier a pecar novamente, você pode ficar tetraplégico. Então você vai ficar pior do que você estava. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Estava dizendo, ele em algum momento disse que Deus ia castigar? Não. Ele disse que a pessoa mesmo que ia se enfiar na lata de lixo, é a própria pessoa que ia se enfiar no fogo, a própria pessoa que ia pular para o colo do capeta. É isso que ele estava dizendo. Entendeu? Então, por favor, seja uma pessoa equilibrada. Não seja aquela pessoa que cai de um lado da estrada dizendo Deus ele castiga, ele mata para ensinar as pessoas. Se Deus for assim, ele é um incompetente. Porque ele não precisa fazer isso, ele não precisa fazer o mal. Aliás, ele nem consegue fazer o mal. Agora, que Deus permite o mal, isso é verdade. Quando a pessoa mesmo teima em viver uma vida errada. E também não seja do outro extremo, onde as pessoas acham que porque Deus é amor, podem viver a vida infernal de pecado que querem viver. Corta isso daí. Vamos viver no meio da estrada, ou seja, com equilíbrio, com sabedoria. Deus ele é amor? Sim. Vamos glorificar a Deus por isso. Deus é doador? Sim. Ele só quer fazer o bem para a gente. Mas a gente tem que se manter na estrada, andando na presença dele, fazendo a vontade dele. Quando Deus estabelece a vontade dele, é porque ele sabe que somente desse jeito que a gente está em posição de receber milagres, provisão de Deus e receber todas as coisas que ele quer doar para a gente, que aliás diz a Bíblia, ele já doou. Então precisamos aprender que, estando em ordem com Deus, nós estamos aptos para receber tudo aquilo que ele tem para a gente. Então não é questão de Deus dar ou não dar, porque isso a Bíblia diz que ele já deu. Todas as bênçãos já foram dadas, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Todas as bênçãos já foram dadas. A nossa parte é esticar a mão pela fé e pegar aquilo que já é nosso. Mas no pecado a nossa mão fica amarrada. Como que vai esticar a mão se a mão está amarrada? Não tem como, não é verdade? Não tem como. Se você fica com medo de Deus também, né? Tipo assim, você não peca, mas você tem medo de Deus. Ai, será que alguém da família vai morrer? Ai, será que alguém vai ser atropelado? Ai, será que Deus vai castigar alguém? Ai, e aí você fica amarrado também. Porque o medo é o oposto da fé. A fé vem nessa direção, o medo vem nessa e os dois se anulam. Então não tem fé onde há medo. Não tem fé onde há medo. Então tire esse medo, confie em Deus, nesse Deus de amor que quer te abençoar, te ajudar, abrir os caminhos para você, tá bom? Por isso que eu falei para você no início desse vídeo que se você tiver o entendimento correto, a tua fé se abre, a tua fé cresce. A tua fé, ela se agiganta e você consegue receber aquilo que você está precisando. Eu não sei o que você está precisando hoje. Se há uma cura para você ou para alguém da sua família, uma porta de trabalho, uma solução no seu casamento, uma solução financeira, uma solução espiritual, se libertar da depressão, dos demônios, eu não sei. O que eu sei é que Deus já te deu essa bênção. Então nós vamos orar para você pegar essa bênção. Agora, o outro lado também eu preciso falar para você. Se você estiver em pecado, hoje, aqui e agora é o momento para você se livrar dessa praga de pecado. Não fique esperando até amanhã. Não fique esperando ficar um pouquinho mais no prazer do pecado, depois, dizendo que depois você vai se acertar, porque depois pode ser tarde. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Se você morrer no pecado, além de ter sofrido, ainda vai para o inferno. Não dá tempo nem de se acertar com Deus muitas vezes. Então, pelo amor de Deus, eu estou falando como Paulo falava, né? Rogo a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por favor, apresente a vida de vocês diante do Senhor para servi-lo. Então, saia do pecado se estiver com arrependimento e o Senhor vai te purificar na hora. E se você é aquela pessoa que não vive no pecado, mas vive se borrando de medo de Deus, né? Porque ele é pai, ele não é um castigador, ele é pai amoroso. Tire esse medo do seu coração, confia nele de todo o seu coração e o mais ele fará, tá bem? Vamos falar com Deus agora. Quer colocar um copo com água aí? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita nisso? Sem problema nenhum, vamos orar mesmo assim, tá bom? E vamos pela fé receber a bênção de nosso Deus e Pai. Oremos. Deus santo e poderoso, Deus de misericórdia, graça e paz, Deus criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há,
Deus bendito que pelo seu eterno poder criou todas as coisas, mas também aquele que nos criou e aquele que enviou o seu Filho. A tua palavra diz que o Senhor amou ao mundo, quer dizer, ninguém ficou fora do teu amor, ninguém, de tal maneira que o Senhor mesmo, Pai, deu o teu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por nós e, crendo nele, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Glórias ao Senhor, Pai, que já aceitamos a Jesus e não vamos perecer, mas vamos ter a vida eterna. Já temos em nossa posse a vida eterna. Eu te peço, meu Pai, por essa pessoa que está orando comigo, esta pessoa, Pai, que tinha medo do Senhor, que ficava pensando de modo errado, que o Senhor castiga, mata, tira o que a pessoa tem. Não, Senhor, esse não é o Senhor. O Senhor é doador e não roubador e não retirador, mas o Senhor é doador. E também por essa pessoa, Pai, que vivia no pecado, porque pensando que o Senhor é graça e o Senhor é amor, o Senhor tolera tudo. E ela entendeu que não é assim também, Pai. Ela precisa tomar uma posição na sua vida, uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, que anda reto diante do Senhor. E é isso que ela está fazendo agora. Então, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão poderosa sobre essa pessoa, para que ela seja liberta, curada e abençoada, para que ela seja livrada desse mal, livrada dessa depressão, livrada dessa amarração financeira. Meu Deus, opera um milagre na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, coloca nesta água o teu poder, a tua unção, a tua graça, e que no beber desta água, Pai, pela fé, ou utilizar desta água, conforme o teu Espírito Santo indicar para essa pessoa, que ela receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou, ou faça o uso que Deus tocar no seu coração, passar no seu corpo, jogar na sua casa, eu não sei. E se você não colocou água, não tem problema, fica na fé. Agora, o importante é você meditar nessa palavra, tá certo? Reveja esse vídeo, confira na sua Bíblia as referências bíblicas que nós colocamos aí, tá bom? Isso vai fazer muito bem para você. E olha, que este seu dia seja um dia maravilhoso. Um dia onde você não vai ter medo de Deus, porque você vai confiar nele como aquele que te ama, mas ao mesmo tempo você vai viver uma vida de santidade, uma vida realmente uma vida sem pecado, onde você se arrependeu dos seus pecados, virou essa página de vida pecaminosa para trás, não é? E a partir de agora vai viver reto diante do Senhor. Você pode ter certeza que você vai ter toda a ajuda que o Senhor pode dar para você neste dia, tá bem? Que Deus te abençoe enormemente e até o próximo vídeo.